Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Joia. Então a gente começou, né? Estamos ao vivo. Desculpa aqui, também estou aprendendo aqui. É uma alegria muito grande. Já perdi a conta de quantas Campus Party eu participei. Em São Paulo, Recife, e agora nessa edição, né, virtual. E fiquei muito feliz pela oportunidade também de poder estar nesse palco, no palco Include, falando um tema que há muitos anos eu venho me dedicando, que é a questão dos jogos, né? Então a gente gosta, a gente entende e a gente sempre faz um esforço de entender como que o jogo ele pode ajudar a vida das pessoas. Aquilo que faz o jogo ser um jogo. Mas é claro que existem uma série de pontos que a gente que gosta, que conhece, que busca também um mundo mais justo, mais inclusivo, a gente precisa entender e conhecer para poder fazer a advocacia dos jogos, né? Então eu vou falar os próximos 40 minutos, vou deixar aberto depois para perguntas, para eu poder responder as dúvidas, né, trazer referências, mas sempre que a gente começa a falar de jogos, principalmente numa questão séria, a gente tem uma série de questões, seja o preconceito e seja a dificuldade do uso do jogo, né? Quando eu fiz a descrição da palestra, eu falei, essa palestra não é só para quem gosta de jogos, é principalmente para quem não gosta. Pode ser seu chefe, sua mãe, sua esposa, seu marido. A ideia aqui é a gente apresentar argumentos que permitam a mudança da visão e que também permitam uma aproximação, um respeito, um novo olhar à questão dos jogos. Então, primeira coisa, antes da gente entrar no jogo, algo que eu sempre me pauto, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa, uma aula, uma live, que eu gosto de ter claro para mim, às vezes não falando, mas eu acho extremamente necessário que seja pontuado uma questão. Nos anos 2000, começo dos anos 2000, o vencedor do prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, ele faz uma correlação entre a assimetria da informação e a desigualdade social. Como então que os jogos eles podem permitir que isso venha a ser combatido? Então aqui a ideia é que a gente fale primeiro o que são os jogos, o que faz um jogo ser um jogo, algumas utilizações do ponto de vista médico, educacional e algumas novidades que elas estão surgindo, que elas estão vindo
de modo que as pessoas que não conhecem ou eventualmente tenham um preconceito, elas possam rever os seus pontos de vista, do mesmo modo com aquelas pessoas que gostem, que estejam procurando uma forma de aplicação dos jogos, uma forma daqueles que jogam trazer ao mundo uma posição minimamente inclusiva, né? Então, para isso a gente tem que entender o que é o jogo. Ver os potenciais que já foram utilizados no jogo, principalmente em relação à inclusão. E o mais bacana aqui, o mais legal, o que eu posso realmente desejar é que talvez aquelas pessoas que não gostem possam ver os jogos com outros olhos, e as pessoas que gostem e que tenham um carinho, que jogam, que buscam alternativas, inclusive de outras maneiras de lidar com a informação, que saiam com ideias. Então, no mínimo, a conversa de hoje vai ser uma curiosidade, vai vir a ser uma troca de informações. Então, primeiramente, o que é um jogo? O que faz um jogo ser um jogo? Quando eu tenho a possibilidade de interagir com a plateia, eu costumo fazer essas perguntas. E aqui tem a Vanessa, mas eu não posso fazer pergunta para ela porque eu imagino ela respondendo e falando e tudo mais. Talvez pudesse ser um jogo. Ela fala comigo com uma mão, com a outra. Mas a questão é a seguinte. Pensem vocês, vamos fazer uma breve reflexão. Quantas vezes vocês já leram, né, o livro que vocês mais gostam? Quantas vezes você parou e leu aquele livro? 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes? 20 vezes? Pensando que você vai ler esse livro que você mais gosta até você morrer, e você vai morrer com 100 anos? Quantas vezes mais você vai ler esse livro? 1, 2, 10 ou não vai ler mais? Do mesmo modo, eu pergunto, qual é o filme que você mais gosta? Quantas vezes você já viu? E às vezes tem gente que vê muito, toda vez que está passando na televisão, para e assiste o filme. Quantas vezes você vai ainda ver esse filme até você morrer? Supomos que você morra com 100 anos. Mais 1, 2, 10, 100 vezes? E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Suponhamos que vocês morram com 100 anos. Quantas vezes vocês vão jogar o jogo que vocês mais gostam? Eu não estou conversando, eu não estou vendo as pessoas, mas eu acredito que vocês pensaram, não sei, mas é muitas. Se eu chegar e falar, qual é o jogo que você mais gosta? Tetris, Mario, Skyrim, Minecraft, Sonic, para dar tempo dela falar. Mas aí o que acontece? Independente do título do jogo, eu sei que vocês não têm a conta. E com certeza vocês vão jogar muito. E talvez o que vocês vão jogar hoje, ainda, depois que terminar essa live, ou as lives que vocês querem ver, vocês vão jogar várias vezes. E vocês vão perder a conta. Então, o que vai acontecer com isso? O jogo é algo que se repete. Para você ficar minimamente bom no jogo, você vai ter que jogar,
jogar. E o jogar, ele não é algo que ele tem uma relação com a vida. Às vezes ele é um fim em si mesmo. Mas mesmo assim, aquela vitória, ela vai ser hipervalorizada. Hoje a gente tem jogos, vou falar o Roblox, por exemplo, que ele tem uma modalidade de construção que, apesar de não ter um placar, você fica por horas nele construindo. Mas mesmo assim, o que acontece? Você fica porque você tem uma recompensa, que é atingir aquela meta. Se você faz uma live, você vai buscar sempre o desafio maior de que o máximo de pessoas possam assistir a sua live. E aí, com isso, os contadores vão aumentando. Então, como que a gente entende o jogo? O jogo é algo que sempre existiu na humanidade. Aliás, não é só o ser humano que joga, que brinca. Alguns mamíferos têm esse brincar muito bem determinado na vida deles. Mesmo que seja um brincar para se preparar para uma eventualidade no futuro. É um alongamento, é como se fosse a simulação de uma briga, quando a gente tem os macaquinhos, quando a gente tem cachorrinhos, gatinhos. Porém, quais são os 3 pontos que fazem o jogo ser um jogo? Número 1, regra fixa. Todo jogo tem uma regra fixa. Número 2, recompensa / punição. Você corre atrás de um prêmio. Você escapa da falha. Número 3, estratégia e negociação. Isso por si só já é o suficiente que faz o jogo ser um jogo. E por que então que o jogo tem toda essa relação com a cultura humana? Porque o jogar faz parte da humanidade. Há pensadores que chegam a uma conclusão que eles dizem que o ser humano só é humano quando se joga. O jogar pode ser uma metáfora da relação entre a vida e a morte, como o Jim Morrison afirmava. O Einstein fala a relação da pesquisa, da criatividade do jogo. Mas o fato em si é que o jogar está presente em nossas vidas. A gente tem um mercado muito grande do entretenimento e a principal indústria é a indústria do jogo. A gente tem países como Japão, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, que os jogos fazem parte do plano de governo, independente do alinhamento ideológico do candidato. O jogo é uma fonte de arrecadação de divisas para o país. Pois bem, minha grande mensagem que eu gostaria de deixar nessa live, a primeira, é que fatalmente aqueles que estão assistindo vão trabalhar com jogos em algum momento da vida. Não diferente de 2007, quando o mundo entrou numa grande crise, a crise do subprime, associada à especulação de mercado nos Estados Unidos. Houve uma única indústria que crescia, e essa indústria era dos jogos. Atualmente, com a pandemia, o lockdown, as pessoas estão jogando mais. E a gente está tendo uma mudança que não é tecnológica, é uma mudança cultural.
de um dia para o outro, tecnologias que já existiam, que eram consagradas, elas permitiram que fossem revisadas. Igual ao final da Segunda Guerra Mundial, no qual o mundo enfrentava uma crise, e dentro dessa crise não tinha condição para desenvolver coisas novas, mas sim aprender, olhar para aquilo que já existia e utilizar de uma outra maneira. O que nós estamos fazendo aqui, essa tecnologia de live, há quantos anos ela já existe? Há quantos anos qualquer professor, há 2, 3 anos, se eu pensasse, todas as minhas aulas vão ser na minha casa, eu ia ser visto como uma pessoa fora do contexto, né? Mesmo um exemplo recentemente que eu vi, talvez aqui quem foi no banco, ou for no banco recentemente, vai ter que usar máscara. Até fevereiro do ano passado, quem ameaçasse entrar com uma máscara no banco seria preso, não poderia entrar. Hoje é permitido. Mas o fato é que essa mudança foi muito forte. Os jogos estão fazendo mudanças paulatinamente, momento a momento, que as indústrias, os empresários que os usam para gerar divisas, estão percebendo, os jogadores estão percebendo. Então, por exemplo, talvez um dos maiores exemplos disso seja o Minecraft. Por quê? Porque foi um dos jogos que mudou o patamar do jogar. Então, as pessoas pararam de se relacionar com o jogo só jogando e o jogo passou a ser assistido. O quanto esse movimento dos YouTubers ele ganhou força não só com jogos, mas inicialmente com Minecraft. Você fazer o jogo para o jogo ser assistido, para o jogo ele ser jogado, encaminhado e tudo mais. Então, o que acontece em função disso? Independente de pandemia ou não, existe uma cadeia produtiva muito grande, muito forte, muito bem estruturada em torno dos jogos. Eu costumo ensinar jogos para as crianças por conta das habilidades. Eu costumo ensinar jogos na pós-graduação de algumas universidades para profissionais de diversas áreas. Comunicação, saúde, design. E a minha fala é a primeira fala que eu deixo marcado aqui. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão trabalhar com jogos de alguma maneira. Eu tenho certeza. Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, vocês podem vir me procurar. O fato, também, num outro ponto, é o quanto a tecnologia ela vai se encaminhando paralelo aos jogos. Então, quando a gente pega o princípio do www na internet, dos sites, dos aplicativos, se a gente vê um site ou um aplicativo antigo, a gente percebe que existe uma rudeza, algo bruto, algo estranho. E com isso, com a popularização, com a facilitação do acesso da tecnologia, os jogos começam a ser cada vez mais ubíquos. O jogo, ele deixa de ser jogado. E ele vira, definitivamente, um elemento de cultura de massa. Eu posso me vestir com um personagem de jogo, eu posso decorar minha casa com um personagem de jogo, assim. E aí, o que acontece?
Dessa maneira, não só para um lado da cultura do consumo, mas também para uma cultura relacionada à tecnologia. Eu gosto muito de uma expressão de um professor norte-americano, o Doug Rushkoff, que diz: programe ou seja programado. Após ler esse livro, eu comecei a usar essa citação. A questão do jogar e ser jogado. Então, o que acontece? Muito do que a gente vive hoje, muitos sistemas que já existiam no passado, eles começam a ser remodelados por conta do benefício que o jogo faz para o sistema. E a relação que o jogo traz com o jogador. Então, dessa maneira, o que acontece? Estar atento às modificações, ao mercado, não é ser um nerd que gosta de jogos, que é um nicho. Você tem o punk, você tem o atleta, você tem o vegano, você tem o ciclista e você tem o gamer. Porque, de uma forma geral, o mundo ele está cada vez mais bebendo na fonte do jogo. E o jogo, ele está associado diretamente a uma série de questões que não eram jogos. Hoje a gente está falando de videogame, o mundo dos games, mas a gente não pode esquecer que existe uma questão chamada gamificação. Então, hoje, se eu baixo um livro num dispositivo, eu compro esse livro, o livro ele traz um display quase que analogamente a uma barra de progresso de um jogo, na qual eu estou acostumado e sei o quanto de esforço eu me permito colocar para terminar aquela fase. Lembra que eu falei que a regra é clara e traz uma recompensa? Então, dessa maneira, muitas coisas que já existiam antes, como um programa de milhagem de uma companhia aérea, começa a ganhar um status mais lúdico. O jogo, ele começa a entrar em realidades que não estão associadas ao próprio jogo. Então a gente começa a ver os jogos como um sistema de aprendizado. A gente começa a ver os jogos, inclusive a interface do jogar, em aplicativos de relacionamento, que se valem não de todos os elementos do jogo, mas símbolos, sons, enaltecer a vitória, para estimular a pessoa. Então, quando a gente fala que é importante jogar para não ser jogado, é criar uma leitura, é criar um discernimento, o qual nos permite entender o que está acontecendo à nossa volta. A própria relação dos compromissos que alguns aplicativos criam conosco. A própria relação de moedas virtuais. Mas numa moeda virtual, um item é R$1, é R$2, é 50 centavos. E aí eu pergunto, mas é importante se preocupar com isso ou não? É algo que a gente tem que
ter cuidado ou não? Talvez uma pessoa que não veja a importância vai falar que é uma bobagem, que é algo que não tem o mínimo de importância. Mas e se eu falar para vocês que o Banco Mundial e a Universidade de Washington desenvolveram um relatório que associava a crise de 2007, a recessão do mundo, do dinheiro gasto nos mercados virtuais. O dinheiro real e o dinheiro virtual. Da mesma maneira que a Anistia Internacional, ela começou a se preocupar com alguns tipos de presídios na China que colocavam os detentos para jogar World of Warcraft. Geralmente, quando eu comento isso numa plateia, todo mundo fala: eu quero ir para a China. O fato era o que acontece. Esses detentos ficavam administrando bots, robôs, com movimentos involuntários, passando uma espada, colhendo moedas de ouro. Esses ouros eram passados para uma outra empresa e comercializava esse ouro como se fosse uma relação análoga a uma bolsa de valores. Quando eu comento isso, das moedas virtuais, eu me lembro que certa vez um professor da Escola Politécnica de Engenharia aqui de São Paulo foi perguntado qual seria o futuro da engenharia. E ele falou: eu não sei. Eu só sei que as máquinas vão ter joysticks. E aí, um pouco tempo depois, final dos anos 80, começo dos anos 90, começam a surgir médicos e militares, pilotos de drone, que nasceram jogando videogame. A curva que ia do zero bate o infinito. Tem uma evolução muito rápida. Em um evento da SAP, eu pude presenciar um trator para agricultura de precisão que era controlado por um controle de console, desses que você tem na sua casa, do PlayStation, do Xbox. Então, a questão desse modo de jogar influenciou a própria interface relacionada com a operacionalização das máquinas. Eu penso o quanto os mais jovens vão ter uma liberdade muito grande de se trabalhar com bitcoins devido à facilidade de entender a compra de objetos virtuais. Então, passo a passo, do mesmo modo que a tecnologia influencia os jogos influenciam a tecnologia. Os jogos influenciam a interface. Os jogos estão influenciando a forma de relação que nós temos com a realidade. Então, eu falei aqui basicamente a questão do jogo ser um jogo. Eu falei, e vocês um dia espero que me cobrem isso, porque eu estou certo, tá? Que todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, vai trabalhar com jogos. Haja vista toda a potencialidade que o jogo ele manipula do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista mercadológico, acadêmico, relacionado ao ensino, relacionado a estar na questão de uma pessoa com outra, no envolvimento humano, na comunicação, na moda.
organização de eventos, transmissão, basicamente tem hoje uma vocação muito grande relacionada aos esportes, aos cyberatletas. E eu gostaria de dar 3 exemplos de como o jogo mesmo, de videogame, eu não estou falando de gamificação, eu não estou falando da prática do jogo associada meramente a uma questão de a pessoa simplesmente aplicar aquilo do jogo. Eu estou falando do jogo. Eu cada vez mais estou focado numa questão que se chama Play as Research. Jogar para pesquisar. Ao jogarmos, produzimos informações. A diferença é que quando nós jogamos para um estúdio AAA ou qualquer outro jogo que coleta nossos dados, os dados são usados para a melhoria do jogo. O fato é que cada vez mais existem jogos que permitem ter informações, gerar bases de dados e, com isso, análise. E, com isso, pesquisa. O principal jogo desse exemplo, eu vou citar 2, embora hoje existem vários. Um deles foi um jogo da Navy, da Marinha Norte-Americana, que criou um simulador relacionado ao caso dos piratas. Eu ia falar do Caribe, não é do Caribe. Os piratas da Somália. Então, a gente sabe que isso gerou filme, que uma época era muito forte a presença disso na mídia e, de fato, as coisas deram uma diminuída. Por quê? Um dos impactos, né, em relação a essa ação que ajudou a fazer com que ela diminuísse foi que com a Marinha Americana, ao criar esse jogo, ficava se monitorando as chances de sucesso quando você era um pirata somali ou quando você era um militar. Óbvio que o pirata somali tinha as condições, era como se fosse uma classe de personagem. Então, o tipo de barco, o tipo de armamento. E o militar, a marinha, tinha os equipamentos de acordo com a marinha. Tal como um jogo de RPG. Um bardo e um mago. Um guerreiro, um clérigo. Vou esperar um pouquinho para dar tempo. Então, o que acontece? Isso aí foi para uma tabela, aonde podia se analisar quais que eram os passos para gerar a vitória dos piratas e onde que os militares tinham a derrota. Então, por exemplo, o militar, ele se escondia atrás de uma rocha. Ele conseguia utilizar o movimento da maré para conseguir pegar a velocidade. Estou aqui supondo exemplos, possibilidades. Enquanto, toda vez que a marinha se posicionasse num lugar que o pirata não conseguia fazer a primeira ação, ele não conseguia desencadear todas as outras ações. Isso foi descoberto via jogo. Beleza. Além disso, o que acontece? Houve uma outra coisa. Existe um jogo, esse jogo agora ele saiu do ar, tá? Mas ele mostra o que é o crowdsource, né? A fonte de informações vindas pela massa, simplesmente por jogar. Então, uma outra forma de utilizar o jogo
nessa pesquisa, é um exemplo muito grande, e hoje tem vários modelos, foi a questão do próprio jogo chamado Foldit. O Foldit, ele surge de você conseguir manipular o DNA e ter sucesso ou ter insucesso. O fato que, em dezenas de anos de mestrados e doutorados em modelagens matemáticas, já tinham se alcançado todas as respostas. E no caso do Foldit, porque era um jogo que era que observava o que o jogador fazia, que alimentava uma tabela, em 2 semanas conseguiram mais informações que dezenas de anos de mestrados e doutorados. E aí, o que aconteceu com isso? Hoje você tem uma série de jogos, se você digitar Play as Research, que buscam mapeamento genético, que buscam mapeamento do cérebro, né? E uma vez eu conversando com um médico e falando dessa parte matemática, dessa modelagem, ele falou para mim, o que o jogo ele tem diferente de um mestrado, de um doutorado e de uma modelagem matemática? Eu não sabia responder. Ele falou assim, primeiro, é um jogo, então é divertido. Segundo, a criatividade. O jogo ele consegue extrair uma solução criativa, ele consegue buscar uma vitória naquilo que a gente já falou, a regra fixa. Você negociar, buscar a vitória e a estratégia. Se não deu certo para a esquerda, para a direita. Um desafio, né? E aí, esse modelo está cada vez mais comum, cada vez mais popular. Inclusive, o Foldit, ele tem uma série de outros tipos de desdobramentos. Desculpe, o trocadilho, Foldit, desdobramentos. Mas ele também tem uma relação associada à questão da AIDS, do câncer e agora do coronavírus. Então, assim, vocês veem que é o jogo sendo jogado. Não é um jogo didático, não é um simulador. É pura e simplesmente um jogo sendo jogado. Por mais que isso possa parecer distante da nossa realidade, é algo que está cada vez mais próximo. Falando em terrorismo, falando em cultura, recentemente a Unesco desenvolveu um projeto com o jogo Minecraft. Vocês conhecem? Eu também conheço e adoro. Ops, aqui. Rap do Minecraft. Desafiaram que quando eu fosse falar do Minecraft, eu ia cantar o rap do Minecraft. Agora eu quero ver ela cantar com a mão o rap. Mas a questão é a seguinte, é algo simples, que ao mesmo tempo permitiu que fosse desafiado o status quo de milícias terroristas e fundamentalistas, utilizando o jogo para reconstruir aquilo que fora destruído como uma ameaça simbólica ao mundo. Então imagine as crianças jogando, construindo, no meio de creepers. O creeper é um monstro. Pode fazer o de monstro. E aí o que acontece? E aquilo que foi dado na mão delas, elas, protagonistas frente ao mundo, elas criam um sistema que se contrapõe a um ato terrorista. Se o terrorista destrói, a gente constrói. E num ambiente virtual, isso permite que a informação ela possa ser trocada, a informação ela possa ser
compartilhada. O projeto ele aconteceu ano passado. Eu fui o coordenador pedagógico do projeto. Ele está presente em 100 países. Inclusive, permitiu que uma escola da Palestina e uma escola de Israel trabalhassem juntos na mesma construção do mundo. Entramos na pandemia. O ambiente virtual ganhou mais força. A própria aplicação de como você trabalha virtualmente e os aplicativos virtuais como o AltVR. Boa noite, Kelly. Aí o que acontece? Os próprios aplicativos de realidade virtual estão sendo repensados pelas coisas mais básicas, seja pelas pessoas que já estão acostumadas a jogar, seja pelas pessoas que não querem aparecer vestidas nas reuniões. E isso é uma coisa que vem antes da pandemia. Um excelente aplicativo é o AltVR. Quem quiser, tem curiosidade para conhecer, gratuito, ele está no Steam e dá para baixar. Antes da gente abrir para as perguntas, e eu espero que tenham muitas perguntas, eu gostaria de falar de um case que surgiu essa semana, que inclusive já dei algumas entrevistas sobre ele, que ele é um jogo chamado Endeavor RX. Esse jogo, ele é do tipo que só pode ser jogado com receita médica. Então, o jogo, ele é um jogo voltado para a questão, para o diagnóstico de quem tem TDAH, e só pode ser jogado por quem apresentar laudo, por quem passou por um médico que atestou que tem TDAH. Então, agora, a gente está saindo de um patamar do tipo, os asilos vão começar a ter Nintendo Wii. Isso foi uma matéria da CNN, há uns 10, 12 anos atrás. Como que jogar com Nintendo Wii era uma peça no asilo que fazia as crianças irem visitar os avós e os avós também jogarem e se exercitarem. Agora a gente já está chegando num jogo que foi licenciado pela FDA, que seria a Anvisa brasileira ou alguma coisa do gênero, na questão que um jogo tem o status de remédio. E hoje que eu digo recentemente, empresas que começaram a fazer reuniões no Fortnite. Porque vocês jogam Fortnite, eu sei que vocês jogam. E quem não joga, se um dia me ver, vai perder, porque eu sou muito bom e eu ganho de todo mundo. Mas a questão é a seguinte, existe um espaço, esse espaço virtual permite o uso da voz, e na busca de novas alternativas inclusive gratuitas, para um ambiente virtual, o Fortnite começou a ser utilizado. Alguns anos atrás, o professor Luli Radfacher, no palco da Campus Party, ele disse, boas tecnologias são aquelas que os usuários encontram utilização para elas. Haja vista o Twitter. Então, da mesma forma que o Twitter, que era para ser um microblog e acabou virando você seguir as celebridades e, inclusive, uma série de outras coisas que foram desenvolvidas no Twitter, esse ambiente dentro do Fortnite está começando a ser utilizado para reuniões, para dar aulas. Então, tem pessoas hoje que dão aulas de inglês para outros países, para pessoas interessadas. Então, recentemente, pude conversar com crianças do Paquistão naquele ambiente, dando uma aula, falando que era o Brasil, conversando, Bangladesh, Índia. Então, o jogo ele também começa a virar um espaço que vai além do jogo. E é aí que a gente tem que prestar atenção. Tá? Imagina, um músico, hoje músicos não vendem mais discos, CDs. Talvez aqui
Desculpa, gente. Disco era um negócio mais ou menos assim que ele girava e você ouvia, depois virou a fita. Às vezes você vendo apenas um show no Cartoon Network, no Irmão do Joré. Mas hoje a música ela é consumida via Spotify, ela é acessada via um canal oficial de YouTube. E com isso, o que acontece? Deixa de ter aquele caráter de venda. Precisa aparecer. E aí o músico, o Travis, alguma coisa que os meus alunos falaram e eu fui ver, estava fazendo um show de rap dentro do Fortnite. Né? A primeira coisa que eu gostaria que ficasse dessa fala seria a questão da popularização do conhecimento e da informação. De modo que, com isso, a gente pudesse, no mínimo, aprender. Talvez na minha escola não tenha tecnologia, mas olha quanta coisa legal a gente falou aqui de jogos. Olha quantas informações necessárias conhecendo o jogo e fazendo uma engenharia reversa, colocando ele numa lupa, num microscópio, o quanto permitiu que trouxesse um monte de assunto legal para quem joga, para a gente ver o jogo com outro olho. Às vezes eu sou um professor que não gosto de jogar, mas meu aluno gosta. Uma cara feia que eu faço porque o meu aluno não gosta, simplesmente pode acabar a minha relação com esse aluno. Ao passo que se eu perguntar, mas por que você gosta? Por que é legal? Pode mudar, no mínimo, o relacionamento. Esse professor é legal. Ele gosta de jogar. Então, pode ser que as coisas que ele fala sejam legais também. Né? Pessoal, o nosso tempo diferente, curto, peço desculpa aqui de qualquer coisa, mas enfim, a gente tem uns 10, 15 minutinhos para as perguntas. Gabriel P. Muniz, qual sua opinião / relação sobre as conquistas e o currículo gamer? Vamos lá, Gabriel, se eu não entendi, você refaz a pergunta. O que você diz currículo gamer são as pessoas que estão colocando a prática profissional de game no currículo. Os gamers estarem podendo viver de ser gamers, né? Gabriel, eu acho que isso é uma das coisas que vai dar forma do mundo que a gente vive, tá? Então, cada vez mais, a gente vai ter a figura do atleta profissional. Um exemplo que eu acho sensacional, primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, ele fazia um cosplay de Mario na Olimpíada. A Olimpíada começar a ter atletas virtuais. Então, antes o videogame, que era um brinquedo, que era uma coisa que fechava em si, ela começa a entrar no campo produtivo. Igual quando o cinema começa a entrar na imaginação das pessoas, começa a surgir a animação. Eu acredito que, sendo bem direto, a relação gamer, os gamers profissionais, porque hoje em dia tem uma série de pessoas que já vivem do jogo como criadores ou professores, imagina. Eu trabalho quando eu pensei que eu ia trabalhar para a Unesco, ia ter um projeto em 100 países com o Minecraft. Então, assim, isso é algo que, pela movimentação, por ser algo extremamente jovem, novo, um atleta profissional de um campeonato que às vezes não é nem o profissional, nem o último, uma final, e ganha mais que um jogador, um vencedor da Copa Libertadores de futebol, então é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Mais uma pergunta, vamos lá. Mais cedo ou mais tarde, vamos trabalhar com jogos. Pura verdade. Essa necessidade chegou com o advento da educação à distância? Olha, muito legal, Luiz Carlos, sua pergunta. Eu não vejo tão diretamente a relação da educação à distância e dos jogos. Mas, por exemplo, professores que trabalham com robótica. Aliás, robótica, próxima palestra, o Alexandre Case Monstro, meu amigo de infância, vai dar a melhor palestra dessa Campus Party. Acho que é o maior campuseiro de todos os tempos. Assistam. E a gente tem uma questão da robótica. Como que vai ficar a robótica agora de você pegar e desinfectar a mão, os materiais, e
tudo mais, certo? Então, assim, óbvio que a questão gamer vai ganhar mais força com o ensino à distância, mas a questão gamer é impulsionada pelos computadores, pelos cyberatletas, pelos PC gamers, por uma outra cadeia de produção muito rentável que tem muito dinheiro envolvido. Já pensou em programar com linguagem de blocos? Olha, na minha opinião, linguagem de blocos é o que há. Então, recentemente, a gente celebrou o Scratch Day, né? Eu acho que Scratch é um sistema fabuloso. E o mais legal de tudo que eu vejo hoje da relação com a linguagem de blocos é o Minecraft. Porque no Minecraft você tem lá o barra code, você tem o code builder. Você começa fazendo ali com os blocos, arrumando, né, as conexões e tudo mais. E aí o que acontece? Você clica no botão, vai para Java, vai para Python. Naturalmente, crianças de 10 anos, depois que pegam a manha, conhecem os blocos, elas só usam a linha de código. Se sua pergunta não foi uma trollagem, foi uma pergunta séria, essa é a resposta. Foi uma trollagem, foi boa, porque foi um gancho legal. Próximo. Mas programar com bloco é sensacional. Aliás, por que bloco é legal? Por que jogo é legal? Porque o que mais envia comando para o cérebro é a mão. O nosso córtex recebe, a maior parte do corpo que recebe e envia informação é a mão. Por isso que o Spinner fez tanto sucesso. Por isso que a oficina do chão, você trabalhar com Lego, é legal. O Lego tem usado isso em favor dele faz tempo. Programar com bloco é vida. Quem não conhece o Scratch, conheça. Próximo. Ó, o próximo palestrante aqui, o Alexandre, meu guru da robótica, falou: como você vê a educação daqui a 10 anos? Eu gosto muito de um educador chamado Ivan Illich, que na década de 60 ele escreveu A Sociedade Sem Escolas. Então, o que ele falava na década de 60, que pequenos grupos iam se juntar e trocar informação, a gente já vinha vivendo com os tutoriais de YouTube, os Aluras, o demais, práticas como essa da Campus Party, que a gente sempre troca ideia. Hoje em dia, uma pessoa, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, muitas pessoas aprenderam a sua profissão lendo tutoriais, pedagogia hacker. Então, eu acredito na completa descentralização da escola. Eu acredito que a escola pode deixar até desistir, ou a escola vai ter que entrar nesse ambiente para conseguir mudar. Ó, aqui o nosso grande moderador, o Gabriel Muniz, falou 3 minutos. Se tiver uma pergunta rápida, eu falo. Se não tiver, eu me calo. É game over. Então tá bom. Ó, 2 minutos. Pessoal, muito obrigado. Hoje é a 10ª live que eu fiz. Comecei 3 horas da manhã no Paquistão, vim andando, uma série de projetos estão acontecendo. É uma alegria estar na Campus Party, é uma alegria estar com o meu irmão aqui, o Alexandre Ferreira. Quero agradecer demais a Kellen Bonassoli, o Ramon, o Gabriel, o Alexandre, que me convidaram. Quero agradecer vocês em casa, esse modelo. Eu pensei que eu ia estar na câmera e ia estar vendo a plateia, mas, enfim, estou aprendendo, estamos construindo esse mundo junto. E também quero agradecer aqui aos queridos que ajudaram a gente no intérprete de Libras. Preciso aprender. A quem está com o Kellison, a Elaine, a Vanessa. Pô, sensacional, Sr. Kellison. Muito obrigado. Aprendi hoje que jogar videogame é fazer assim. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Vamos jogando, aprendendo. Qualquer coisa, @Francisco Tupi no Instagram, no YouTube, no Facebook. Pode acessar lá, pode conversar lá, porque aqui a gente conversa mesmo. E agora, a melhor palestra da Campus Party, hein? Pode ver e depois cobrar de mim. Valeu. Tchau, tchau.